Seja bem-vindo à nossa programação online aqui da Igreja Batista de Brookfield. É um prazer ter você aqui conosco. Nosso tema de hoje é maravilhoso, inquebrável. É quase que uma continuação daquilo que a gente falou na semana passada. Se você perdeu a semana passada, confira aí nas nossas redes sociais, canal de YouTube, que nós temos todos os nossos vídeos disponíveis, incluindo semana passada, que foi um tema muito legal, e hoje quase que numa continuação. A gente vai continuar falando dentro daquele texto que carinhosamente a gente chama de Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6, 7. Semana passada a gente falou um pouquinho no capítulo 6, e hoje a gente vai falar no capítulo 7 de Mateus, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com você, que Deus vai impactar a sua vida, o seu coração, você vai ter a sua vida transformada por Jesus Cristo, porque Ele está aqui conosco, está aí com você, e tenho absoluta certeza que Ele está falando contigo. Vamos orar juntos e a gente entra no nosso tema. Meu Pai, nosso clamor a Ti, Senhor, é que, de fato, a Tua presença entre nós seja perceptível por causa do Teu agir, por causa do Teu toque, por causa do Teu falar. Senhor, impacte as nossas vidas, transforme os nossos corações. Senhor, é o que nós clamamos a Ti, certos de que o Senhor não só está conosco, mas muito mais do que isso, o Senhor está em nós. Pai, nós Te louvamos pelo privilégio que temos de diversas maneiras, diversas formas, incluindo aqui também de um modo virtual, podermos estar juntos, celebrarmos juntos e na Tua presença, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nós, a porção que o Senhor tem para nós. Pai, sei com cada um que está assistindo a esse vídeo, Senhor, que o Senhor visite essas casas, seja lá onde eles estão, a cidade, o país, o lugar. Pai, que o Senhor mesmo faça uma grande transformação, é o que nós clamamos a Ti, Senhor, agradecidos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Durante esse ano, nós estamos tendo uma ideia aqui na nossa igreja de trabalhar coisas que nos ajudam a viver o nosso dia a dia com Jesus Cristo. Coisas que nos ajudam a fazer dos nossos domingos a sábados, dias em que nós vivemos mais próximos, que nós entendemos um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. De uma certa forma, a nossa ideia, o nosso pensamento é responder à pergunta e fazer como uma afirmação do que é ser um seguidor de Jesus na prática. Muito mais do que uma pergunta, é de fato uma afirmação daquilo que nós estamos fazendo aqui e do que eu espero que seja para você nessa hora que você está assistindo e acompanhando com a gente aqui neste tema de hoje, da ideia de ser inquebrável. A realidade é que no capítulo 7 de Mateus, o que Jesus faz, ele faz uma comparação entre o prudente e o insensato. É o finalzinho do Sermão do Monte. Ele já contou todas as suas ideias, já apresentou todas as suas propostas. Na realidade, o que Jesus faz com essa ideia do Sermão do Monte é virar de cabeça para baixo a filosofia humana e colocar a sua não filosofia, mas a sua visão divina a respeito da vida do homem, para que nós, seres humanos, tenhamos uma vida que seja feliz. Na realidade, quando Jesus coloca todos esses pensamentos, já bem assim, no finalzinho da sua ideia, fechamento do sermão, últimos minutos do seu sermão, o que Jesus diz é o seguinte, ele diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras aqui, o que ele está dizendo é todas as coisas que ele já apresentou para o pessoal que está ali, não só os seus discípulos, mas a multidão que estava acompanhando. Não sei quanto tempo durou o sermão que ele ministra, não sei qual foi a reação das pessoas, mas ele fala especificamente daquilo que ele acabou de pregar, os seus ensinamentos. Ele coloca todas aquelas ideias, ele diz, quem ouve essas minhas palavras, esses ensinamentos, os ensinamentos que ele apresenta ali, são coisas que vão transformar as vidas, não só daqueles ouvintes do primeiro século, mas são coisas que podem transformar as vidas de todos nós, ouvintes, no 21º século. Jesus transforma os ensinamentos dele, continua nos dias de hoje, não só nos trazendo uma vida melhor aqui nessa terra, mas como nos garantindo uma vida eterna na presença do nosso Pai para sempre.
As palavras que ele fala, ele apresenta sentidos. Eu vou dar para você um sumário do que ele fala. Ele apresenta a vida de um modo geral, ele apresenta os relacionamentos com Deus, o relacionamento com Deus e o relacionamento que nós temos uns com os outros, relacionamento com os homens, são todas as coisas que ele coloca, todos os pensamentos que ele apresenta. Ele vai dar isso aqui para a gente. Você quer pensar, o que eu faço na minha vida? Como é que eu lido com tal e tal situação? Ele apresenta lá uma visão geral do que é a vida. Ele apresenta de como é que eu preciso me relacionar com Deus, o meu Pai, como que eu me relaciono com as pessoas que vivem nesse mesmo patamar onde eu vivo, de vida terrena. Ele fala, quem ouve essas minhas palavras, aí ele vem e acrescenta uma coisa a mais, ele diz, e as pratica. E as pratica, quem ouve, ouvir é uma coisa prática. Todos nós temos que tem a audição de um modo normal, mais ou menos, você tem condições de ouvir, se o seu sistema auditivo funciona, compreender as coisas é um pouquinho mais diferente. Na realidade, talvez você está sendo exposto a um material numa língua que não é uma língua que você tem domínio, você escuta aquelas palavras. Você ouve aquelas palavras, não necessariamente você consegue entender os seus sentidos, embora, aliás, eu acabei de usar o ouvir e escutar como sendo palavras sinônimas, não necessariamente, sempre, ouvir e escutar são palavras sinônimas. Escutar é justamente a ideia de você conseguir colocar em prática aquilo que você ouviu. O resultado não vem de ouvir, o segredo está em praticar. Ouvir simplesmente as palavras que Jesus fala não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Praticar, quem ouve e pratica, para essas pessoas, com certeza a mudança é grande. E para essas pessoas, o que Jesus diz é o seguinte: quem ouve e pratica é como um homem prudente, em outras traduções diz um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Deixa eu falar para você que isso aqui é uma parábola. O que Jesus está fazendo aqui é uma comparação de alguém, quem ouve e pratica essas minhas palavras. É como um homem prudente construiu sua casa sobre a rocha. Jesus não está falando aqui de construção civil. Jesus não está falando aqui de nenhum tipo de carpintaria ou mesmo alvenaria, é uma ilustração da nossa vida. E ele vai dizer, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha. Ele continua dizendo, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. É uma ideia interessante. Chuva caindo, rios transbordando, vento soprando e batendo contra aquela casa. Grave a ideia da casa. E ela não caiu. Ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. De novo, isso aqui é uma parábola. É uma ilustração para poder conseguir aplicar uma ideia, e o que Jesus faz aqui com aquelas pessoas e o que Ele faz hoje com você e comigo. A ideia é justamente aplicar na nossa vida para que a gente consiga viver isso aqui agora, no século 21, e fazer sentido e completar a nossa ideia para que a nossa casa seja de fato como essa casa da história que vai cair a chuva, vai bater os ventos, vai subir os rios, bater contra a casa, ela não cai, porque os alicerces estão na rocha. Quando ele fala de chuva, quando ele fala de rios, quando ele fala de vento, ele não está falando disso aqui num sentido literal. O que ele fala é das intempéries da vida humana. São coisas que acontecem na nossa vida, todos nós passamos por momentos, todos nós enfrentamos situações que nós chamamos de intempéries. É chuva que está caindo, é rio que está subindo, é vento que está soprando contra a nossa casa. Um exemplo que particularmente eu gosto muito de usar é a respeito dos bancos. Bancos imobiliários, bancos que traz recursos nas nossas finanças, coisas do nosso dia a dia. Banco, o que eu gosto de dizer é o seguinte: banco, ele te empresta um guarda-chuva no dia do sol.
Quando a sua vida está bem, está tudo direitinho, se você quer dinheiro, você tem que ter dinheiro no banco para que você consiga crédito. Então, é mais ou menos isso. A gente fala, se chover, ele te tira aquelas coisas. É disso que Jesus está falando, das coisas do dia a dia, não é de chuva literal, não é de vento literal, não é de rio literal, são as intempéries que acontecem nas nossas vidas, as coisas que surgem nas nossas vidas e que tiram, em algumas horas, o nosso equilíbrio, que nos coloca em situação de desvantagem, e a nossa casa está firmada, se ela está firmada sobre uma rocha, durante as intempéries, ela não vai cair. E a casa, nessa história que Jesus fala, que ele não está falando também literalmente de casa aqui é uma grande ilustração das coisas que nos dão segurança e conforto. Isso é o que é casa. Casa é um lugar, é um ambiente, é uma coisa que nos dá segurança e conforto. Nós estamos vivendo um momento aqui, por exemplo, América do Norte, nós estamos vivendo um tempo de calor, nós estamos vivendo uma experiência de calor e nós temos segurança e conforto dentro das nossas casas que nos protege disso. Quando chega o inverno, nos protege de todos os problemas que o inverno traz, as situações que o inverno traz. E casa fala disso, e o que Jesus fala é que quem ouve estas minhas palavras e pratica é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. A chuva cai, os rios sobem, transbordam, o vento bate contra a casa e a casa não cai. A casa não cai. Em resumo, o que Jesus está dizendo é que o prudente, o sábio, em outras palavras, ouve e pratica as palavras e mantém de pé aquilo que dá segurança e conforto na sua vida. Essa é a realidade, e talvez são coisas que nos ajudam a viver no nosso dia a dia, como estava dizendo agora há pouco, é a nossa vida prática, meu domingo a sábado, que eu vivo na presença de Deus e que vai trazer conforto, que vai trazer segurança na minha vida, e se eu mantenho essas palavras, de fato, eu vou ter a minha casa vai estar mantida, eu vou ter essa coisa que me dá segurança e conforto de pé. E com certeza, quando chega num momento como esse, numa hora como essa, para praticar essas palavras, talvez você não tenha tanta familiaridade com essa ideia do Sermão do Monte, mas, afinal de contas, o que Jesus fala lá? Afinal de contas, que palavras são essas? Que palavras são essas que eu preciso prestar atenção? Que palavras são essas que eu preciso não só ouvir, mas eu preciso praticar para que a coisa ou as coisas que me dão segurança e conforto permaneçam de pé na minha vida? E é uma pergunta boa, é uma pergunta válida e é uma pergunta que vai me ajudar e vai te ajudar a fazer com que a sua vida e as coisas que te dão segurança e conforto permaneçam de pé. No capítulo 5, ele começa falando das coisas que trazem bênçãos. Isso é interessante para a gente, porque ele fala algumas coisas totalmente oposto do que talvez hoje no nosso dia a dia, nós escutamos na rua, nós escutamos os coaches mencionarem, ele pega essas coisas, ele coloca uma versão, uma visão diferente, ele pega coisas que eram filosofias já conhecidas na época dele, primeiro século, e ele fala, ei, isso aí tem um pouco mais, e uma das coisas que ele fala, que traz bênção, ou em outras versões, ou outros pensamentos, ele diz, são bem-aventurados aqueles que fazem assim, ele diz, primeiras coisas que ele diz, é que é bem-aventurado, é feliz, ou é abençoado, aqueles que sabem que são espiritualmente fracos, ou pobres de espírito, é o termo que a Bíblia usa para isso aí. Se você sabe que espiritualmente você é fraco, você busca ajuda. E a melhor ajuda que tem é a ajuda que Deus nos proporciona. Ele fala algumas outras coisas, você é abençoado, ou você é bem-aventurado, uma das horas ele fala, quando as pessoas falam mal de você, mentindo. Isso é interessante, porque essas coisas trazem bênção para a nossa vida. Essas são as palavras que eu preciso escutar, que você precisa escutar, não só ouvir, mas ouvir e praticar, colocar na minha vida como sendo algo que eu faço, colocar na minha vida como sendo parte das minhas atitudes, porque essas palavras são palavras que trazem
bênçãos. Não só as palavras, mas quando eu pratico o que as palavras estão me dizendo. Ele fala disso aqui, fala dessas coisas que trazem bênçãos, e daí ele passa para os relacionamentos, que ele vai dizer, dos relacionamentos humanos. Quando ele fala para a gente dos relacionamentos humanos, ele nos coloca numa situação que é importante para nós. Ele nos coloca numa situação que nos abre a mente para diversas coisas. Como é que eu lido com pessoas que falaram mal de mim? Como é que eu lido com pessoas que me caluniaram? Ele fala, como é que eu lido com pessoas que talvez não são muito bem de comunicação? Como é que eu lido com pessoas que não me tratam bem? Ele vai mais ainda nesses relacionamentos humanos, e ele fala de relacionamentos do tipo conjugal, ele fala de divórcio, ele fala de casamento, e a realidade, essas são as palavras as quais nós precisamos escutar. Talvez se nós escutássemos mais essas palavras, eu não vou dizer para você que nós teríamos mais casamentos, não, porque é bem difícil o que ele fala lá, mas com certeza nós teríamos menos divórcios. Porque são coisas que talvez para nós hoje, século 21, faz mais efeito na nossa vida do que fazia no século 20, no século 19, e eu não sei dizer o quão fazia no século 1. Mas hoje, nós vivemos casamentos destruídos, nós vivemos relacionamentos totalmente destroçados, porque essas palavras não estão sendo escutadas. Mas daí então ele passa a falar do relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, como é que eu vivo a minha vida no dia a dia do meu relacionamento com Deus? Como é que eu faço as minhas ofertas? Como é que eu lido com as pessoas que têm necessidade? Como é que eu lido com as pessoas que carecem de uma ajuda? Como é que eu ajudo as pessoas? Como é que eu oro? Como é que eu oro? Como é que eu devo caminhar com Deus? Ele coloca todas essas coisas, quando eu presto atenção nessas coisas, quando eu pratico na minha vida, o que ele diz é como o homem que construiu a sua casa na rocha. É como o homem que construiu a sua casa na rocha, o vento vai vir, a chuva vai cair, os rios vão subir, vai bater contra a casa, mas ela não cai, porque ela está firme. Em outras palavras, o que Jesus diz para mim e o que ele diz para você é que a casa do prudente é inquebrável. A casa do prudente é inquebrável. Não é construída de maneira tal que qualquer coisinha vai derrubar, porque tem firmeza, porque tem bom embasamento. Quem presta atenção nessas palavras é como o homem prudente. Mas é claro, toda história tem dois lados, né? Toda moeda tem dois lados. Toda história tem duas versões, e talvez uma coisa que a gente poderia pensar é o que acontece com quem opta por fazer diferente. O que ele diz é o seguinte: quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, aquelas mesmas coisas. Como é que eu lido com a minha vida no modo geral? Como é que eu lido com Deus? Como é que eu lido com os outros seres humanos à minha volta? Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como insensato. Outras traduções da Bíblia dizem como tolo. E isso é interessante para a gente pensar como que a minha vida tem sido uma vida prudente, uma vida de sábio, ou uma vida de insensato ou tolo. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como insensato que construiu a sua casa sobre a areia. É impossível eu ler esse texto aqui e não imaginar aqueles castelos de areia que a gente faz quando a gente está na praia, às vezes brincando. Eu fazia quando eu era criança e hoje eu faço com as minhas crianças. E é legal a gente construir, mas a areia tem uma característica interessante, que ela não vai ficar no mesmo lugar quando o vento soprar, ela não vai ficar no mesmo lugar quando a água cair, ela vai ser lavada, ela vai ser espalhada, e o que Jesus fala é: quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como o homem que constrói a casa sobre a areia. Em outras palavras, o que ele diz que é segurança e conforto do insensato é uma experiência de instabilidade. Não fica no mesmo lugar.
Não tem como ficar no mesmo lugar. A areia não fica no mesmo lugar, ela vai se mover quando a chuva cai, ela vai se mover se ela estiver na beira do rio, os rios transbordarem, ela vai se mover quando o vento bater, e o insensato experimenta sempre a ideia de instabilidade. Sempre nessa ideia de instabilidade. Então acontece a mesma coisa do outro homem. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. Mesma frase, mesma ideia. Aliás, até uma boa lembrança para todos nós, que debaixo do sol, como diz o sábio, as coisas acontecem de igual modo para todos. As coisas acontecem para todos da mesma maneira. Se você é sábio ou se você é tolo, chuva, rios transbordando e vento soprando, vai bater de qualquer maneira em todas as nossas casas. As intempéries da vida, elas vão chegar para todos nós. As doenças, elas vêm para todos nós. As doenças aparecem independente se você crê em Deus como Pai, como Senhor, em Jesus Cristo como Salvador, ela vai chegar da mesma maneira. As dificuldades de trabalho chegam da mesma maneira, as dificuldades de relacionamento chegam da mesma maneira. O que muda é como nós reagimos em relação a essas coisas. Aliás, o que muda é como nós reagimos em relação às palavras do nosso mestre. Em relação às palavras do nosso mestre. Bateu contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E um risco que a gente corre é imaginar que, para ser grande a queda, talvez a construção precisa ser grande, a casa precisa ser grande, a segurança e conforto, na boa analogia para casa, precisa ser grande. Não, para ser grande a queda, tudo que precisa é que a casa seja a sua casa. Para ser grande a dificuldade, tudo que precisa é que essa dificuldade seja sua dificuldade. A doença dos outros ela é mais leve, o desemprego dos outros é mais leve, os relacionamentos e as dificuldades nos relacionamentos dos outros são mais leves. Para ser grande a queda, tudo que precisa é que a casa seja a sua casa. É a sua casa. Na realidade, a segurança e conforto do instável, a gente vai descobrir que ela sempre se desmonta com as circunstâncias adversas. As circunstâncias adversas vão sempre trazer ruína para a casa do insensato. Ruína. Não tem como ficar de pé. E a realidade é que isso me faz pensar e perguntar para mim mesmo, e eu não só pergunto para mim mesmo, mas eu estendo a mesma pergunta para você. Circunstâncias adversas derrubam sua casa? Circunstâncias adversas fazem com que o que te dá segurança e o que te dá conforto vá à ruína? Na realidade, essa é uma analogia tão comum, né, que até as músicas populares trazem essa mesma ideia, que quando chega no momento de dificuldade, fala, o barraco desaba, né? As coisas ficam complicadas e o seu barraco desaba nas circunstâncias adversas. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Uma coisa interessante que a gente tem vivido nesses dias atuais, século XXI, o surgimento dos diversos tipos diferentes de coaches para a vida, para finanças, para relacionamentos. Aliás, alguns desses têm substituído a autoridade da palavra de Deus, e aliás, tem muita gente que se diz seguidor de Jesus e que estão sendo mais seguidores dos coaches do que seguidores de Jesus. E muitos desses têm pego essas palavras e têm colocado a sua própria entonação, a sua própria versão. Alguns deles têm feito até como sendo as palavras de Jesus, como sendo coisas novas e já estão escritas há tanto tempo. E as multidões estão, de uma certa forma, se maravilhando com o que algumas pessoas têm dito nos dias de hoje, mas têm dito de forma tal que não passa de simplesmente mais uma abrangência, não passa simplesmente de mais uma abordagem filosófica,
de ideias para vidas, não só filosofia de vida, mas de pensamentos que podem educar os seus filhos, que podem melhorar o seu casamento, ou que podem trabalhar a sua finança, mas que não têm condições de te garantir a segurança que só existe em Jesus Cristo, porque a segurança de Jesus Cristo ela não para aqui, mas ela vai numa vida que se estende por toda uma eternidade. O que as multidões se maravilham aqui, que Jesus não ensinava como ensinavam os mestres da lei, porque ele tinha autoridade, o que eles falavam era simplesmente da experiência que eles estavam vivendo e do modo como eles estavam achando que deveriam fazer para que pudessem agradar a Deus, então simplesmente não passava também de mais um monte de ideias, de pensamentos humanos, de filosofias, e na realidade o que eles fazem é simplesmente o que muitos têm experimentado nos dias de hoje, que é religião. Religião não é nada. Religião simplesmente é um bando de regras, um bando de coisas, um monte de ideias que tenta dar para o homem aquilo que é incapaz de se conseguir com pensamentos humanos. Jesus não é filosofia e Jesus é muito mais do que religião. Jesus é muito mais do que religião. Religião é a ideia humana numa tentativa de solucionar o problema do ser humano, mas Jesus, ele é a solução divina para o problema da humanidade. E é por isso que ele fala que quem ouve essas minhas palavras, as palavras para toda a sua vida no modo geral, palavras para a sua vida no relacionamento com Deus, que não é religião, relacionamento com Deus é mais do que religião, palavras para a sua vida no seu relacionamento de um com o outro, seu relacionamento com seres humanos, incluindo a sua família, incluindo o seu esposo, incluindo a sua esposa, incluindo todas as pessoas que estão à sua volta. O que Jesus fala é: se você ouve essas palavras e se você pratica, a sua vida, a sua casa, a coisa que te dá segurança, a coisa que te dá conforto, é inquebrável. E é isso que ele quer, e é isso que ele fala para nós, porque ele quer que a sua vida seja exatamente isso, inquebrável. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, mais uma vez nós viemos aqui na Tua presença, clamando a Ti, Senhor, suplicando a Ti, que o Senhor nos ajude a viver, a entender e a buscar muito mais, ó Pai, do que filosofias humanas, pensamentos, Pai, ideias que têm tentado solucionar a vida do ser humano, ó Pai, mas que o Senhor nos ajude a lembrar e viver de modo tal que nós possamos praticar as palavras que o Teu Filho Jesus tem nos ensinado, não só ouvi-las, mas escutá-las, de fato colocá-las no nosso viver diário, para que a nossa casa, Senhor, para que as coisas que nos dão conforto e segurança estejam firmadas e de fato construídas naquele que é inabalável, Senhor, naquele que tem toda estabilidade, que jamais muda e que nos garante uma segurança total. Senhor, ajuda-nos a viver a nossa vida baseada, única e exclusivamente no Teu Filho amado e bendito, no nome de quem nós oramos e selamos a nossa prece, o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém.